A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui esse momento de palavra, né, para edificar a sua vida, trazer mais conhecimento, algo que o Senhor vai falar com você. O Deus que fez promessas a Isaac. Está lá em Gênesis 21, os versos de 2 a 3, que diz assim: O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Vamos orar? Pai bondoso, Pai maravilhoso, eu te louvo pela tua palavra lida, Pai, aos nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo, venha nos dar entendimento, venha nos falar. Deus abençoa vidas que estão aqui, que vão ouvir essa palavra, que elas possam compreender o que esse texto vem nos ensinar e colocar em prática. Abençoa cada vida aqui, Pai. Senhor, traz transformação de vida, renovação, salvação em Cristo Jesus. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, nós já vimos que Deus ele fez promessas a Abraão, fez promessas lindas, prometeu a Abraão fazer dele pai de uma grande nação, abençoar todos os povos da terra. E depois, Abraão já velho, ele já velho, vem nascer Isaque, o seu filho, né, assim tão esperado. Ele teve primeiro o Ismael, que nasceu com a permissão do Senhor, mas de Sara e Abraão, perdão, veio Isaque. Então eles já eram bem velhos e nasceu então Isaque, e ali Deus confirma então a promessa que ele fez a Abraão. Isaac se tornou adulto e depois o seu pai morreu, ele se tornou adulto, começou a vida dele, e Deus também fez promessas a Isaac. Deus ele confirmou a aliança que ele tinha com Abraão ao seu filho Isaac. A aliança de Deus com Abraão é confirmada através de Isaac, ou com Isaac, né, como nós vimos no texto. E através de Isaac, a promessa de Deus a Abraão, ela é cumprida, porque Deus prometeu uma grande nação, mas isso seria através de Isaac. Isaac deu origem a Jacó. Jacó foi um dos filhos de Isaac. Mas apesar de Jacó ter sido um pouco desobediente, pecado, errado, ainda assim Deus o perdoou e fez com que ele fosse pai de 12 tribos. E por fim, a linhagem de Jesus. A vida de Isaac é um exemplo de confiança nas promessas de Deus. Isso porque ele nasceu, né, de Abraão e Sara já velhos, né? Algo que seria impossível, né, um homem tão idoso ser pai. E Deus, então, o que Deus jurou a Isaac? Deus prometeu estar com ele. Ele prometeu a sua presença. Olha o que diz lá o texto. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei a você e a seus descendentes. Ou seja, Deus estava direcionando Isaac a não ir para o Egito, mas permanecer onde ele estava, e falou: olha, você fazendo assim, eu vou estar com você. Ou seja, de acordo com a sua obediência, eu vou estar com você, vou abençoar você. Então foi isso que ele prometeu a Isaac. E também dar as terras onde ele estava para a sua descendência, ou seja, a herança. Deus prometeu a Isaac, dar a Isaac herança para aqueles que seriam seus descendentes. Esse texto de Gênesis 26 nos ensina coisas lindas, nos ensina sobre a obediência a Deus. A obediência a Deus, ela é recompensada com a sua presença. Olha o que ele fala: permaneça onde você está e eu vou estar com você. Então, a nossa obediência também, ela sempre é recompensada com a presença do Senhor. E com bênçãos de proteção e intimidade, porque quem só obedece a Deus, quem tem intimidade com Deus, quem ouve o Senhor falar, não é? E aí, à medida que a gente vai obedecendo, a gente vai buscando mais, a gente vai tendo mais intimidade. Esse texto também nos ensina que Deus renova com Isaac as promessas feitas a seu pai Abraão, de permanecer, ele fala, né, permaneça na terra. A obediência a Deus é fundamental para receber suas bênçãos e cumprir os seus propósitos. A gente só vai ser abençoado pelo Senhor se nós formos obedientes a Ele. E se nós cumprirmos os seus propósitos. E os propósitos, né, aquilo que Ele nos entregou para fazer.
e também os propósitos dele na nossa vida, propósitos de bênção, de alegria, muitas coisas lindas, salvação para nós, para nossa casa, se nós formos obedientes ao Senhor. A fidelidade de Deus, sobre a fidelidade de Deus, né? Ele mostra a Isaac que o seu pacto é eterno. Deus havia feito um pacto com Abraão, a aliança que ele fez com Abraão. E ele agora está estendendo isso a Isaac, até porque ele disse que ele seria com a geração de Abraão. E disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso a começar com os seus filhos, né? Isaac, que também recebeu a promessa e fez parte aí da linhagem de Jesus. E o pacto do Senhor é eterno. Deus então, ele o guardou Isaac diante da fome, diante da incerteza, diante das dificuldades, diante das perseguições, quando ele estava em lugares onde era inóspito, as pessoas não gostavam dele e botavam ele para correr. Deus estava guardando Isaac. O Senhor guardou, fez de Isaac um homem muito próspero, abençoado e o guardou. E aí eu quero ir refletir com você, como é que está a sua vida? Você já conhece Jesus? Você já se rendeu ao senhorio de Cristo? Como é que tá? Já aceitou o Senhor? Já recebeu da parte dele salvação em Jesus? A salvação, ela é para todos, ela não é só para alguns, não é só para os crentes, não é só para os aparentemente certinhos, bonitinhos, aparentemente bonzinhos, não. Ela é para todos. O Senhor, ele nos encontra. O Senhor, ele vai ao nosso encontro, ao meu e ao seu. Hoje ele vai ao seu encontro, né? Através de Abraão, de Isaac, Deus fez com que fosse enviado aí Jesus para salvar a mim e a você. Como é que tá? Você conhece Jesus? Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Você que já conhece Jesus, você tem sido obediente a Deus, você conhece a palavra e tem procurado ser obediente ao Senhor? Lembre-se que a obediência é uma porta para que as promessas do Senhor elas se cumpram na sua vida. É uma porta para que você seja abençoado, para que você receba lindas e belas promessas da parte do Senhor. Abraão, ele foi muito abençoado e Isaac também, porque eles obedeceram. O convite de hoje para a nossa vida é que nós sejamos obedientes ao Deus que faz promessas e que cumpre promessas. Ele tem promessas lindas nas nossas vidas e a primeira e maior delas é salvação em Cristo Jesus. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus e confesse a Ele como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai cumprir lindas promessas na sua vida, a começar pela salvação em Jesus, vida eterna. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.